Olá, bom dia! Bem-vindos ao Agronacional, o programa que te leva para conhecer histórias incríveis que acontecem no mundo do campo e como funciona a nossa produção de alimentos. E você vai ver daqui a pouco. Não é difícil encontrar cigarrinha aqui nas lavouras da Bahia. Se a gente olhar aqui, logo a gente encontra uma. Os produtores defendem, em todas as fases da cultura, um monitoramento constante com a utilização do controle químico, aliado ao biológico e outras muitas técnicas. Mas a principal arma contra o enfezamento é a conscientização do produtor sobre as técnicas de manejo aplicadas na sua própria área. Na integração, a gente trabalha com soja no verão e no inverno essas áreas voltam para a pecuária em forma de pastagem de aveia. A integração ela trouxe uma saúde financeira para a propriedade. A gente conseguiu melhorar nossos índices zootécnicos na pecuária, peso desmama, desafio de fêmeas na puberdade. E é aqui em Rifaina, interior de São Paulo, que está instalada uma das 4 maiores processadoras de tilápia do Brasil. A produção do peixe está baseada principalmente no tripé da sustentabilidade. Uma planta forrageira é aquela que se preza para ser utilizada na nutrição animal. Então, o capim que pode ser convertido em arroba ou em leite é aquele que vai ser denominado a planta forrageira. É importante dizer para vocês que muitas das vezes a gente observa animais consumindo outras plantas que não sejam o capim. A primeira coisa é um planejamento, fazer a gestão dessa tropa, Marco. Nós vamos olhar, separar os indivíduos, porque as dietas têm que ser individualizadas por indivíduos. Então nós vamos olhar, separar essas 160, 170 cabeças que deve ter ali potro, éguas gestantes, éguas vazias, separar por lotes. O Jeová produz tomate em Goianápolis, na região central de Goiás. A cidade é considerada a capital do fruto. De acordo com a Secretaria de Agricultura do Estado, foi o município que mais comercializou o tomate na Ceasa de Goiânia no ano de 2022. De janeiro a dezembro, foram 28,5 toneladas. Para o presidente do COSAC, Conselho Superior do Agronegócio, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o Brasil já produz de uma forma bastante sustentável. São vários os motivos que levam a isso. Um deles é a utilização cada vez maior de bioinsumos. E quando você vem com a integração lavoura-pecuária, o que acontece? Você, além de fazer uma reforma bem feita, você ainda tem um resultado de um sorgo, de um milho ou da própria soja, em contrapartida, para agregar mais valor, para agregar mais produtividade e para ter mais rentabilidade naquela determinada área. Até pouco tempo atrás, as práticas nas fazendas eram colocar fogo no material, era enterrar o material. Então são meios muito prejudiciais à natureza que hoje a gente traz uma solução sustentável, ecologicamente correta, de levar o material. Olá, você está assistindo ao Agronacional e juntos nós vamos conhecer belas histórias do mundo do campo e saber as novidades sobre o universo agro. Para começar o programa de hoje, vamos ao Nordeste do Brasil, no estado da Bahia, para saber as expectativas em relação à safra de milho, a segunda cultura mais importante na região. Você vai ver como os produtores rurais estão combatendo as cigarrinhas, uma praga que provoca perdas consideráveis nas lavouras de milho da Bahia. Vamos conferir? Expectativa recorde de produtividade para o milho nesta temporada na Bahia. Ao todo, são 700 mil hectares da cultura, divididos em sequeiro, maior fatia da área, e irrigado. Um clima favorável e produtores cada vez mais tecnificados garantem um bom resultado, que, de acordo com o último boletim da safra da Associação dos Agricultores e Irrigantes do Estado, promete ultrapassar as 180 sacas por hectare. Mas um inimigo de longa data ainda marca presença nos campos baianos e em outros estados do Brasil. A gente vai precisar realmente aprender a conviver com essa praga. Cigarrinhas se reproduzem exclusivamente em milho. E também a gente acaba criando a ponte verde para os agentes causais
do complexo de enfesamento. Porque também eu costumo dizer que cigarrinha em si, a cigarrinha, ela não é o causador do complexo de enfesamento. Ela é um vetor. No Oeste Baiano, o diretor técnico de grãos e fibras do Sindicato dos Produtores Rurais de Luiz Eduardo Magalhães conta que, diferente deste ciclo, muita gente já sofreu com os impactos da praga. O problema em algumas fazendas chegou a derrubar aí mais de 100 sacas por hectare de produtividade. Milho que tinha potencial para dar 200 sacos, dando 80 sacas, como foi o meu caso em algumas áreas. Não é difícil encontrar a cigarrinha aqui nas lavouras da Bahia. Se a gente olhar aqui, logo a gente encontra uma. Os produtores defendem, em todas as fases da cultura, um monitoramento constante com a utilização do controle químico, aliado ao biológico e outras muitas técnicas. Mas a principal arma contra o enfesamento é a conscientização do produtor sobre as técnicas de manejo aplicadas na sua própria área. Respeitar um período de plantio, não plantar milho o ano todo. Se isso for possível, chegar num acordo em cada micro-região. Nós temos também que olhar as nossas vizinhanças, as lavouras ao redor de onde nós vamos cultivar o milho, para que a gente faça uma supressão da cigarrinha, se ela tiver no vizinho, se ela tiver em alguma outra área. Manejo de cigarrinha, quando se fala em produto químico, produto biológico, é estratégia de utilização. Produtos químicos são positivos desde o tratamento de semente, então começa lá no tratamento de semente, o milho emergiu, começou a abrir a folha, eu tenho que fazer a primeira aplicação desde que eu, partindo do princípio, presença ou ausência da praga. Tem a presença da praga, eu entro fazendo a aplicação. Diferente do registrado em alguns estados do Brasil, ainda de acordo com o monitoramento da IBA, na Bahia as lavouras de milho primeira safra seguem com bom desenvolvimento, sem registro de perdas significativas e com a produção estimada em 2.333.000 toneladas, um crescimento de 8% em relação ao ciclo 2021-2022. Essa combinação de controle químico e biológico, aliada ao monitoramento dos produtores, é fundamental para evitar os estragos causados pela cigarrinha. E com esses cuidados, a Bahia tem tudo para continuar com um bom desempenho na produção de milho. Vamos agora até Itaberá, no interior de São Paulo, para ver como a integração entre agricultura e pecuária trouxe bons resultados para a Fazenda Cachoeira. A propriedade é uma referência em sustentabilidade, mostrando que é possível ter uma pecuária eficiente e ainda cuidar do meio ambiente. Bom, eu venho de uma família de administradores rurais. Nós somos 5 irmãos. 4 são administradores de fazenda. O meu pai foi a vida toda. Então, a gente sempre teve esse amor pela pecuária, pela terra, né? Então, e o comprometimento, né, com a empresa também. Então, é uma união de coração com comprometimento. A gente faz o que gosta e fazendo o que gosta, a chance de sucesso é bem maior. Então, eu gosto de ver isso daqui, ó. É um trabalho meu de 20 anos. Que não parou, o que está no ventre é muito melhor do que está no pé. Aqui na Fazenda Cachoeira a gente trabalha com agricultura e pecuária, trabalha com integração. Na pecuária hoje são 1.400 matrizes, todas protocoladas com IATF, desafiando fêmea com 16 meses. Na cria a gente vende 70% dos animais já na desmama e recria os 30% melhores para reposição de matrizes e para formação de tourinhos. Na integração, a gente trabalha com soja no verão e no inverno essas áreas voltam para a pecuária em forma de pastagem de aveia. A integração, ela trouxe uma saúde financeira para a propriedade. A gente conseguiu melhorar nossos índices zootécnicos na pecuária, peso a desmama, desafio de fêmeas na puberdade e, por outro lado, a gente conseguiu aumentar sacas por hectare na área de soja. Então, são 2 bolsos no mesmo corpo e os 2 muito satisfeitos, assim, ganham dinheiro.
muito orgulho da Fazenda Cachoeira aqui no município de Itaberá. Uma das fazendas que levam o nome do município Brasil afora, né? Pois é uma fazenda que é referência naquilo que se propõe, nessa integração do cultivo da agricultura, da pecuária, essa maneira de produzir sustentável, da rotatividade que eles trazem e que serve de exemplo e de inspiração para outros produtores aqui do município, da região, e que a gente sabe até que a nível de Brasil muitas pessoas chegam aqui na Fazenda Cachoeira hoje para se inspirar, levar esse trabalho adiante. Então, para nós, a Fazenda Cachoeira é muito mais que uma referência, é um orgulho, é uma joia para o município de Itaberá. Em momentos de estresse hídrico, momentos de excesso de lotação, a gente tem problemas com ervas daninhas. A gente que trabalha com adubação, muitas vezes elas tiravam esses nutrientes da braquiária e estava adubando a erva daninha. E hoje nós temos um parceiro na fazenda, que é a Corteva. Como a gente começou a controlar isso dentro das pastagens, a nossa lotação aumentou, os resultados de oferta de forragem melhoraram muito. A fazenda sempre teve esse lado ambiental, de cuidar das florestas, cuidar das nascentes, das matas e tentando ser produtiva nessa área. É uma fazenda muito rica em água, uma fazenda abençoada com água e a gente então cuida disso. Todas as áreas são preservadas com APPs e o gado não tem acesso, são apenas acesso de bebedouros. Nós estamos a 300 metros de um rio e a gente não tem nenhum tipo de erosão aqui nessa área. Aqui na fazenda isso é tão importante quanto as matas para a gente manter o solo em boa conservação. E isso enriquece o lençol freático, a gente precisa conservar isso, nós temos que pensar que temos que melhorar porque alguém vai depender disso lá na frente, né? A gente olha isso com carinho, tem que olhar, é o futuro, né? É o presente pensando no futuro. A Fazenda Cachoeira é um exemplo de como a integração entre a agricultura e pecuária pode resultar em melhorias técnicas e econômicas na produção de uma forma sustentável. E no noroeste do estado de São Paulo, vamos até Rifaína, município que faz a divisa com Minas Gerais, para conhecer um dos maiores projetos de piscicultura do país. O empreendimento é responsável pela produção de cerca de 800 toneladas de tilápia por mês, promovendo ainda a preservação da mata na região e com o monitoramento da qualidade da água. Vamos conferir? Desde 2014, a piscicultura no Brasil tem crescido cerca de 5,6% ao ano. A atividade reúne 1 milhão de produtores. Para se ter uma ideia, só em 2021, foram produzidas 841 mil toneladas de peixe de cultivo. A tilápia correspondeu a 63,5% da produção no país. Entre os estados brasileiros, lidera o ranking de produção nacional Paraná, com 182 mil toneladas, São Paulo com 76 mil e Minas Gerais com 47 mil toneladas. E é aqui em Rifaína, interior de São Paulo, que está instalada uma das 4 maiores processadoras de tilápia do Brasil. A produção do peixe está baseada principalmente no tripé da sustentabilidade. Olha, a gente faz manejo sustentável de tudo aquilo que é possível. Desde a água do reservatório, né, fazendo primeiro, monitorando para que ela não se altere. A gente, quando detecta alguma flutuação da água chegando, porque é um rio que corre em muitos municípios, né? Não tem como a gente monitorar, por exemplo, quando alguém aduba uma plantação, chove em cima do adubo e ele vem para a água. O manejo sustentável da água aqui da piscicultura nos tanques escavados, o manejo da água do próprio frigorífico. A sustentabilidade, na verdade, está no DNA da empresa, né? E isso faz com que a gente tenha total preocupação. É interessante para a gente ter a água sempre limpa, né? O peixe, ele para ser cultivado, a água tem que ser limpa. E a gente faz monitoramentos constantes, justamente para ter alertas, para a gente ter total dados, né, na mão que forneçam o suficiente para a gente ter todos os cuidados que se deve. Além disso, o cuidado com o meio ambiente segue à risca o Código Florestal.
A Área de Preservação Permanente, a APP, às margens da represa de Jaguará, em Rifaina, tem cerca de 22.600 metros quadrados, ponto de atração e refúgio de animais silvestres. Para o complexo ser implantado no local, o projeto precisou de avaliação, análise e aprovação de diversos órgãos estaduais e federais, como o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, da Marinha do Brasil, da Agência Nacional de Águas, a ANA, e é ela, inclusive, que determina os prazos de execução e é responsável pela definição da capacidade de produção. E é necessário também obter as licenças ambientais, responsabilidade do órgão estadual, no caso de São Paulo, a CETESB. O principal ativo do empreendimento é a água, por isso, o monitoramento da sua qualidade é essencial. O monitoramento da água é realizado por empresas certificadoras terceirizadas com acompanhamento direto da CETESB. Assim, os órgãos comprovam que a água sai da represa de Jaguará melhor do que entra. Outra presença marcante do empreendimento é a Área de Preservação Permanente. A APP original foi ampliada em 6.000 metros quadrados com um plantio de 15.000 árvores nativas. Agora a gente entra nesse ano com um programa de observação de aves por alunos de escolas daqui da região, isso está em desenvolvimento. A gente traz visitas guiadas para observar esses animais e isso fala muito com o negócio. A empresa tem dupla certificação de boas práticas para a fazenda e para o frigorífico. A gente não põe certificação para falar o meu filé é mais caro. A gente coloca a certificação para garantir para o comprador tudo aquilo que a gente faz. Em outros países, um grande comprador de tilápia e pequeno produtor são os Estados Unidos. Eles colocam uma das nossas certificações, que é o BAP, como base. Você não entra se não tiver. Além disso, perde próximo a zero na linha de produção. Os resíduos do frigorífico são 100% aproveitados na fábrica de farinha e óleos. É algo muito novo para a gente, né? Uma tecnologia bastante nova para pescado. É a fabricação de farinha e óleo a partir dos resíduos, né? 20 anos de peixe, eu passei pela fase de que a carcaça era um problema, a carcaça virou um produto e hoje a carcaça é uma matéria-prima, né? Ela teve ciclos ao longo desse período todo. Hoje a gente pega 1 quilo de carcaça e transforma em farinha de peixe e óleo de peixe. Além disso, a gente pega o efluente da fábrica, que sempre foi um problema, para todo mundo é um problema, a gente trata ele, devolve a água tratada, pega o lodo que sobra, a matéria mais sólida, e ainda extrai óleo que pode ser utilizado, por exemplo, para biodiesel. Muito interessante ver como os resíduos que antes eram um problema e tinham que ser descartados, hoje se tornaram produtos valiosos, originando até mesmo farinhas e óleos. E agora nós vamos conferir a série Dinheiro é Capim, que tem como um dos objetivos exatamente desmistificar o ditado popular "Meu dinheiro não é capim". Com uma linguagem leve e de fácil entendimento, a zootecnista Janaína Martuscello apresenta informações e dicas sobre os capins com base científica. Vamos ver? Olá, pessoal! Vamos então ao nosso primeiro programa da série Seu Dinheiro é Capim. E conforme eu já havia falado para vocês, nós vamos conversar sobre cada um dos capítulos do livro. E hoje vamos falar então do capítulo 1 do livro Seu Dinheiro é Capim. O título é Capim é Dinheiro. Então é muito importante que a gente tenha essa compreensão de que esse bem mais precioso que nós temos na fazenda é o capim. A gente tem uma série de plantas forrageiras que estão disponíveis para o consumo do animal. Uma planta forrageira é aquela que se preza para ser utilizada na nutrição animal. Então, o capim que pode ser convertido em arroba ou em leite é aquele que vai ser denominado a planta forrageira. É importante dizer para vocês que muitas das vezes a gente observa animais consumindo outras plantas que não sejam o capim. Às vezes, um pasto muito infestado com plantas daninhas, o animal acaba consumindo essas plantas, algumas inclusive tóxicas para os animais.
Mas essas plantas não poderão ser classificadas como plantas forrageiras, porque elas não vão promover o desempenho esperado do seu rebanho. Então, qualquer planta que se preza para a alimentação animal e que faça com que o animal se desenvolva muito bem, sem trazer nenhum problema antinutricional, é aquilo que nós vamos considerar como capim. Nós temos predominantemente 2 famílias dentro das plantas forrageiras que podem ser utilizadas na nutrição animal: as gramíneas e as leguminosas. De forma geral, a gente utiliza a nomenclatura capim para tratar especificamente das gramíneas. Muitas são as gramíneas que estão disponíveis para a produção animal no Brasil. Algumas de clima mais temperado, como aveia e azevenha utilizado no sul, e a maioria de clima tropical utilizado no Brasil central, no norte e nordeste do Brasil. São plantas que apresentam taxa de crescimento diferente, porque as plantas tropicais, elas são mais produtivas do que aquelas plantas de clima temperado. E isso é algo que a gente deve usar a nosso favor, porque nossas plantas são muito produtivas e, se bem manejadas, vão entregar excelentes resultados em relação ao desempenho dos nossos animais. É importante que isso seja dito. Existe um conceito em zootecnia que a gente chama de conversão alimentar, ou seja, quantos quilos de comida o animal precisa comer para que ele tenha um ganho de uma arroba, 1 quilo. Isso é a conversão alimentar. Quanto mais bem manejados estiverem os nossos capins, maior vai ser essa taxa de conversão. A gente sabe que o animal precisa mais ou menos de 15 quilos, de capim para que ele possa se desenvolver muito bem. Então esse é o consumo de um animal para esse desenvolvimento. Mas é importante que a gente saiba que quanto mais proteína, quanto menos fibra, ou seja, quanto mais bem manejado tiver o seu capim, melhor vai ser essa transformação do capim em arroba e em leite. Então esse conceito é muito importante para que a gente compreenda que o quilo de matéria seca dentro da nossa fazenda mais barato é o quilo do capim. Quando você compara o que você gasta para produzir 1 tonelada, por exemplo, de capim mombaça em relação a 1 tonelada de silagem de milho, a produção do capim é muito mais em conta. Daí a necessidade da gente ter a compreensão de que o nosso investimento tem que ser na pastagem, para que a gente consiga ter esse retorno e que tenha menor custo para a produção de arroba ou de leite. É importante a gente lembrar também que existem algumas palavras que até hoje são utilizadas no nosso vocabulário que dizem respeito à criação de gado. Por exemplo, a palavra pecúrio, que está relacionada a dinheiro, a investimento, vem de pecos, que significa cabeças de boi. Então, durante muito tempo, a utilização dessas terminologias foi extremamente útil para definir as questões de dinheiro de cada uma das pessoas que estavam naquela sociedade. Então, essa história da gente repetir assim, tá pensando o quê, menino? Que meu dinheiro é capim? A gente que é pecuarista, que trabalha com capim, não deve repetir e nem deve propagar. Por quê? O nosso dinheiro, sim, é capim, porque esse é o bem mais importante que a gente tem na fazenda, porque produzir sob pastejo é muito mais barato. Te espero no próximo episódio da nossa série Seu Dinheiro é Capim, em que vamos falar sobre a força do capim no Brasil. Até lá! Eu estou adorando essa série com a professora Janaína e com certeza essas informações vão ajudar a difundir a importância e o valor do capim no agronegócio. E vamos agora saber algumas dicas e orientações sobre o que deve ser feito para proporcionar uma boa nutrição aos cavalos. Você vai ver como o programa nutricional varia de acordo com a idade, gênero, raça, entre outras características dos animais. Vamos conferir. Como estabelecer um bom programa nutricional focado na tropa aí na sua fazenda para não errar e ter bons resultados. O Ricardo Moraes já está aqui para a gente conversar sobre esse assunto, porque varia, depende se é macho, se é fêmea, depende da raça, depende do propósito. Então são vários fatores, o Ricardo, que influenciam nessa escolha aí, né? E o principal também é o financeiro. Financeiro, tem que ver como é que fica saudável para o bolso também, né, Ricardo? Em tempos de commodities lá em cima, nós temos que ter um bom programa nutricional, bem lembrado. E é isso que a gente vai passar hoje para os telespectadores do Giro do Boi. Ó,
pessoal está na fazenda, a fazenda tem lá entre 120 e 150 equinos, entre moares, enfim, e ele precisa atender todo mundo bem. O que ele faz primeiro? A primeira coisa é um planejamento, fazer a gestão dessa tropa, Marco. Nós vamos olhar, separar os indivíduos, porque as dietas têm que ser individualizadas por indivíduos. Então nós vamos olhar, separar essas 160, 170 cabeças que deve ter ali potro, éguas gestantes, éguas vazias, separar por lotes. Primeira coisa que nós vamos olhar, idade. Então, vamos separar os lotes por idade e tentar trabalhar nesses grupos. Depois nós vamos separar as éguas prenhas, vamos trabalhar ali com as éguas prenhas. Aí nós vamos separar os animais que estão só em manutenção. Vamos separar os animais de manutenção e trabalhar com os animais que estão em crescimento, os potros. E por fim, os cavalos que estão no trabalho ou no esporte. Isso é muito importante a gente fazer essa divisão. Feita essa divisão, nós vamos olhar para eles por os requerimentos. Primeiro, nós vamos olhar os requerimentos de água, né? Atento, a água é o número 1 desses requerimentos. Depois nós temos os requerimentos de minerais, né? Requerimentos de proteína e requerimentos de energia. Separar por idade. Nós trabalharemos depois com raça, existem raças mais precoces e raças mais tardias. Vamos trabalhar em cima do peso e do score corporal, é um determinante. Se o cavalo está obeso ou se ele está magro, a gente inclusive já gravou aí esse tema. E vamos trabalhar em cima do tipo de exercício e a quantidade de exercício que esse cavalo trabalha. Então não é muito complexo, não é muito fácil, pelo contrário, é bem complexo. Um pouco complexo, né? Um pouco complexo. Sugiro vocês falarem com profissionais da área que entendam para fazer essa composição da dieta, para fazer essa elaboração do programa nutricional, para você inclusive ter uma eficiência financeira no final. Você não oferecer alimento demais, que pode ser prejudicial, e também não oferecer de menos, caro, e atrapalhar o desenvolvimento desses animais. Então é bem interessante a gente ficar atento a esses pontos, Marco. Legal. Regiões do Brasil com calor mais acentuado, por exemplo, Pará, Tocantins, Mato Grosso, e regiões, fazendas que exigem muito dos seus animais na lida, por exemplo, nessas condições climáticas. Eles precisam ter um aporte, precisam ter uma atenção. Inclusive, não só animais nessas regiões, mas os animais esportistas que têm um desempenho alto, além desses requerimentos que eu te falei de água, proteína, energia, minerais, às vezes se faz necessário o uso de uma suplementação também, uma suplementação estratégia por o ajuste fino desse animal, que vai ser o grande diferencial. Ou ele precisa eventualmente um suplemento para melhorar o desempenho de casco, ou o desempenho reprodutivo, até na reprodução. Nós temos suplemento hoje que melhora a condição de sêmen, melhora a condição das éguas, do trato reprodutivo das éguas. Nós temos muitas estratégias interessantes hoje de suplementação que vem para agregar no mundo da nutrição. É o famoso ajuste fino. A gente vê os cavalos esportistas hoje aí, eles têm uma suplementação, além de todos serem cobertos todos esses requerimentos, eles recebem uma suplementação específica com produtos que vão aí disponibilizar uma energia melhor para ele no momento da prova, um suplemento que vai trazer para ele uma reposição de eletrólitos no final de um dia de exaustivo de trabalho ou de uma prova que ele vai competir no dia seguinte. Então nós estamos aí com bastante estratégias interessantes para poder dar suporte a esses cavalos, a esses atletas, seja ele no trabalho de lida de gado ou seja ele nas competições de alto desempenho. Bacana. Então tem que estar atento a, primeiro, individualizar isso, olhar para cada categoria e aí atender no ajuste fino essas categorias. O ajuste fino é super importante. Tem que estar em cima, ir atrás de informação. Vocês estão prestando um excelente serviço aí para quem está assistindo agora o programa e correr atrás dessa informação para poder ter o melhor aí na tua tropa. Essa separação do programa nutricional para uma dieta individualizada, a preocupação com o propósito do animal e a atenção com os diferentes tipos de clima são ótimas dicas para os criadores de cavalo em todo o Brasil. E chegou a hora de irmos até Goianópolis, município do estado de Goiás, conhecido como a capital do tomate. Com um pouco mais de 10 mil habitantes, a cidade comercializou mais de 28 toneladas do fruto no ano passado na Ceasa de Goiás. O Jeová produz tomate em Goianápolis, na região central de Goiás.
A cidade é considerada a capital do fruto. De acordo com a Secretaria de Agricultura do Estado, foi o município que mais comercializou o tomate na Ceasa de Goiânia no ano de 2022. De janeiro a dezembro, foram 28,5 toneladas. Mas a safra local precisa se adequar ao clima, que impacta diretamente no preço do produto para o consumidor final. Tomate de Goianápolis, nós vivemos 2 épocas do ano. Esse período chuvoso, ele é mais consumido no estado de Goiás, Mato Grosso, Pará, Rondônia, essa região norte, região centro-oeste e norte. Já no período seco, que é os meses com menos chuva, a produção de tomate que aumenta muito aqui em Goianápolis. Aí já é exportado para São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, já abrange outras regiões sul e sudeste. Além das adversidades climáticas, outra dificuldade é o combate às pragas que afetam a lavoura, como, por exemplo, a mosca minadora. Nós tivemos uma infestação muito grande agora, nesses últimos anos, aí, nos últimos 7, 8 anos, aí, nós tivemos uma infestação muito grande de minador. Isso quando ataca para valer mesmo. Destrói quase as folhas todas, então acaba faltando fotossíntese na planta. Na lavoura do Daniel, também em Goianápolis, o desafio tem sido fechar as contas com o aumento do custo de produção. A horta hoje está ficando muito caro para produzir e aí a gente ganha na produção. A terra hoje necessita de muito produto. Adubo, tem uns 3, 4 tipos de adubo que a gente tem que pôr para corrigir a terra, né? E aí nós tem que gastar muito, já que tem que gastar muito, tem que produzir muito, senão não tem como ganhar nada não, né? O tomate é uma cultura delicada e precisa de alguns cuidados especiais. A colheita, por exemplo, deve ser feita manualmente. Toda manual, nós temos que fazer, não tem como, né, pôr máquina para fazer, né? E a mão de obra também já fica caro também, então tudo que vai em horta, no tomate hoje é caro. A dedicação do Jeová, do Daniel e de tantos outros produtores garante que aquele tomate saboroso para a salada ou para o molho do macarrão chegue todos os dias à mesa de cada brasileiro. Pelo trabalho difícil e cuidadoso, Jeová faz uma brincadeira sobre o valor do fruto. 1 quilo de tomate tem que valer o preço de 1 quilo de picanha. Porque você vai no médico, o médico recomenda tomate. Faz bem para a próstata, faz bem para várias coisas. E nunca vi um médico recomendar picanha. Não se pode negar o valor nutritivo do fruto, mas tomara que ninguém ouça essa proposta de igualar o preço do tomate ao da picanha, né? Você sabia que o Brasil é o país que mais utiliza bioinsumos no mundo? Os bioinsumos são organismos vivos usados para melhorar a fertilidade do solo e também para o controle de pragas e doenças nas lavouras. Vamos conferir agora alguns exemplos de como a agropecuária brasileira já produz de forma sustentável. Para o presidente do COSAC, Conselho Superior do Agronegócio, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o Brasil já produz de uma forma bastante sustentável. São vários os motivos que levam a isso. Um deles é a utilização cada vez maior de bioinsumos. Nós hoje somos o país que mais se utiliza bioinsumos na sua produção. E esse mercado está crescendo a uma taxa superior a 10% no Brasil. E está desenvolvendo várias startups. Então nós estamos enfrentando novas tecnologias, novos meios de produção na nossa agricultura, utilizando menos insumos e com isso vai se tornando a agricultura cada vez mais sustentável. Segundo a IHS Marketing, em uma pesquisa realizada em 2021, o mercado de produtos biológicos de controle no Brasil cresceu a uma taxa anual de 42%, em comparação com a taxa global de 16%. E embora o Brasil fique atrás da Europa e Estados Unidos, respondendo por uma fatia de 5% do mercado global, o ritmo de crescimento tende a levar o país a um outro patamar nos próximos anos. A estimativa é de que em 2030 este setor alcance mais de 16 bilhões de reais, considerando uma taxa de crescimento acumulada de 35% até 2025. E a sustentabilidade do setor não para por aí.
Ainda segundo o representante do COSAC, o Código Florestal Brasileiro também contribui para a preservação ambiental. A reserva legal, como é chamada, e mais a conservação de APPs, é uma coisa que o Brasil está fazendo de um modo exemplar. E com certeza isso deveria ser replicado em outros países, principalmente na África, onde tem espaço, onde a agricultura é muito similar à agricultura tropical brasileira. Outro ponto importante da conversa foi sobre o mercado de carbono. Esse pagamento por serviço ambiental é interessante para os produtores e poderá acontecer de duas formas. Esse mercado precisa ser desenvolvido e ele vai ser desenvolvido de duas formas, ou da forma voluntária ou da forma compulsória, que aí é um acordo entre países e principalmente vai estar muito afeto à legislação. De forma voluntária são empresas ou governos que querem mitigar e fazem aquisição desse carbono que está sendo evitado. No Brasil, nós já temos um mercado de carbono em funcionamento, que é o mercado de CBIOS, que está na B3, e esse mercado hoje é o mercado afeta principalmente a matriz de transporte brasileira, que visa a redução das emissões através do maior uso de biocombustíveis. É um mercado que já está funcionando há 2 anos e ele já posso dizer que ele já é um sucesso. Para finalizar, o executivo revelou uma preocupação com o futuro da indústria automobilística. Nós não podemos importar modelos de descarbonização e adotarmos, por exemplo, o modelo americano e europeu, que está fazendo a descarbonização através do uso de veículos elétricos. Aqui no Brasil é um grande erro, porque no Brasil não é um país continental, que se precisa levar a infraestrutura para grandes distâncias, e nós já temos aqui o biocombustível. Essa matéria mostra como o Brasil tem liderado várias iniciativas que contribuem para uma produção responsável e focada na sustentabilidade. A integração lavoura-pecuária vem crescendo nos últimos anos e consiste em uma estratégia que integra culturas anuais e pecuária na mesma área. Você vai ver algumas características desse sistema que, além de contribuir para a preservação do meio ambiente, ainda traz vantagens econômicas para os produtores. A lavoura-pecuária tem inúmeros benefícios, né? Então, ela vem trazer um custo-benefício melhor para o nosso produtor rural, visando uma reforma de pastagem com custo mais baixo. Os custos são praticamente os mesmos. Hoje, se reformar uma pastagem com os devidos cuidados, né, uma boa calagem, um bom preparo de solo, então isso tem um custo, né, elevado, ainda mais hoje no momento que a gente está vivendo, que os custos dos insumos estão muito altos. Então hoje uma pecuária bem feita, né, uma reforma de pastagem bem feita, então ela tem um custo considerável. E quando você vem, né, com a integração lavoura-pecuária, o que acontece? Você, além de fazer uma reforma bem feita, você ainda tem um resultado, né, de um sorgo, de um milho ou da própria soja, em contrapartida, para agregar mais valor, para agregar mais produtividade e para ter mais rentabilidade naquela determinada área. Então, em relação aos custos, são praticamente os mesmos, porém trazendo uma rentabilidade melhor. A dica seria, né, um bom preparo de solo, né, fazer uma boa calagem, fazer um bom preparo ali, preparar essa área, né, fazer toda uma limpeza dessa área, né, porque essa área de pastagem ela vai se tornar uma área de agricultura, né? Então, fazer o preparo dela, calagem, adubação, enfim, como se fosse uma área de agricultura mesmo, né, que o foco vai ser, né, o plantio de sorgo, de milho ou de soja. A gente plantou ali, né, tanto o milho quanto o sorgo ali em meados de novembro, né, quando começa o período chuvoso. Provavelmente, né, esse milho ou sorgo vai ser colhido ali por volta de janeiro ou fevereiro. Após a colheita desse material, né, a gente sempre espera uns 30 dias após a colheita
para que essa forrageira se recupere um pouco, com o objetivo do quê? Dela, no processo de colheita do milho e do sorgo, o maquinário ele faz com que a forrageira deite um pouco no chão, né? Então o fato de dar esse intervalo de uns 30 dias faz com que a forrageira se levante e a gente tenha um melhor aproveitamento dessa forragem. Então isso seria o ideal, né? Planta, colhe o grão ali, o sorgo ou o milho, aí depois espera e vem com a segunda colheita, que seria o pastejo dos animais, né, nessa área de lavoura, nessa área de integração lavoura-pecuária. Então, como fazer isso, né? Então, geralmente, a gente faz todo o preparo, faz o plantio, né, da braquiária, da forrageira, que vier a ser plantada na frente do plantio de sorgo ou de milho, né? E após a colheita de sorgo ou de milho, toda aquela palhada, né, que sobra, com essa integração da braquiária com a cultura do sorgo de milho, vem o gado depois para fazer, né, todo o pastejo desse material que sobrou. E o gado não vai fazer toda a colheita desse material e vai sobrar ali muita coisa ainda que vai ser usado até como uma adubação orgânica, né? Aquele material que sobrar ali no solo, que o animal não deu conta de se alimentar, querendo ou não, ele vai se tornar, né, vai ficar uma matéria rica ali, de uma matéria orgânica, né, que vai trazer vida ao solo. Então, a integração é sensacional, acho que é o futuro, né? Essa união aí da agricultura com pecuária, essa integração. Então, vai trazer muitos benefícios, já traz muito benefício, mas vai trazer cada vez mais, é o futuro mesmo, essa integração da agricultura e pecuária. Você viu que uma das possibilidades de cultivo no sistema lavoura-pecuária é o sorgo, cereal utilizado na alimentação dos bovinos aqui no Brasil e que em outros lugares, como Ásia e África, faz parte da dieta humana. Agora nós vamos falar sobre uma área que ainda precisamos avançar muito: a coleta, separação e reciclagem do lixo. O Brasil gera mais de 80 milhões de toneladas de resíduos por ano, mas recicla apenas 4% de volume. Vamos conhecer agora uma iniciativa que pode contribuir para melhorar esse desempenho. Restos de comida, papel, óleo, graxas, pilhas e embalagens de produtos. Você tem ideia de quanto se gera de lixo por dia? Esse valor é alto. Pessoas como eu e você geram uma média de 1 quilo por dia. Se pensarmos por essa lógica, o Brasil tem pelo menos 212 milhões de habitantes, o que deve gerar o mesmo valor em resíduos por dia. Bastante, né? E esse número tende a subir. Segundo um estudo da International Solid Waste Association, uma organização sem fins lucrativos que reúne profissionais do setor de resíduos sólidos, a geração mundial de lixo vai chegar a mais de 3 bilhões de toneladas por ano até 2050. Normalmente, o meio urbano conta com estrutura para ajustar essa demanda. Mas e o meio rural? Pensando nisso, surgiu uma empresa com o propósito de integrar soluções para o desenvolvimento do agronegócio e dos segmentos industriais que são inerentes às atividades agrícolas. A Infinity ela surge de uma demanda do agronegócio. A gente, analisando o mercado, percebeu que a concentração dos esforços para a gestão de resíduos está nos grandes centros e o meio rural ele fica desassistido. Então a Infinity nasceu para atender o meio rural, para atender o agro, dando a correta destinação dos resíduos sólidos. Então a gente atua nas fazendas principalmente e na indústria, na agroindústria, que a gente gosta de chamar. Mas o nosso foco inicial foi nas fazendas, então era uma parte que não tinha recursos, não tinha acesso à correta gestão. Muitas vezes você tinha vontade de fazer essa gestão correta, mas você não tinha parceiro para te ajudar. Essa era a situação em que o agricultor se encontrava. Quero fazer, não tenho como fazer. A Infinity vem como um parceiro para conseguir ligar essa ponta do agricultor à correta gestão.
Então a gente vai buscar o material nas fazendas com frota própria, coletamos esse material, trazemos para os centros e aí fazemos a separação, a transformação desse material e encaminhamento para a indústria. A resposta pode estar na reciclagem. Mas, de acordo com a Abrelp, a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, o índice de reciclagem no Brasil é de apenas 4%. Muito baixo se comparado a outros países da mesma faixa de renda e grau de desenvolvimento econômico, como Chile, Argentina, África do Sul e Turquia, que representam 16%. O despejo de resíduos no meio ambiente causa severos danos ao solo, aos lençóis freáticos, aos rios e aos mares. O principal passo a ser dado é fazer essa separação, separar esse material do lixo. Até pouco tempo atrás, as práticas nas fazendas eram colocar fogo no material, era enterrar o material. Então são meios muito prejudiciais à natureza que hoje a gente traz uma solução sustentável, ecologicamente correta, de levar o material. Então eu acho que o primeiro passo é levar essa conscientização que infelizmente ela ainda não está em todos os lugares, e no segundo passo sim, buscar em diminuir esses resíduos. Mas eu lembro que são resíduos recicláveis, então eles vão ser reinseridos no mercado. Então ele movimenta essa cadeia circular que é bom e benéfico para toda a população. Para o especialista, a questão do lixo tem solução. A solução para o lixo, e aí o lixo como um todo, que é o lixo, que aquilo que não é lixo entra no meio e se torna um lixo um problema para a sociedade. O principal meio da gente acabar com isso ou diminuir é a conscientização. A conscientização de cada um, de cada funcionário de uma fazenda ou de cada pessoa na sua própria casa. Se a gente fizer a correta separação desse material, só tirar o orgânico do reciclável, todo o reciclável pode ser aproveitado. E hoje 90% dele é destinado junto e se perde nos lixões, nos aterros que a gente vem lutando tanto para acabarem. Mas, sem dúvida, a conscientização eu definiria como o principal meio da gente diminuir a quantidade de lixo descartado, principalmente de forma incorreta. Você viu que a conscientização é uma das principais formas para melhorar essa baixa porcentagem de reaproveitamento e reciclagem do lixo. E como o José disse, cada um tem que fazer a sua parte. Se todos separarem pelo menos o material orgânico do lixo reciclado, já daríamos um grande salto na resolução desse problema. E esse foi o Agro Nacional, um programa que dá voz a um dos setores produtivos mais importantes do país. Eu te espero aqui na próxima semana com mais notícias sobre o mundo do agronegócio. Mas você também pode assistir nosso programa no TV Brasil Play e seguir as redes sociais da TV Brasil. E quem quiser entrar em contato com a gente, é só apontar o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela e conta pra gente o que você mais gostou aqui no nosso programa de hoje. Qual seria a matéria que gostaria de ver aqui no ar? Vem fazer parte do Agro Nacional junto com a gente? Até semana que vem, eu espero por você.